Eu gostaria de falar sobre honra. Honra. Quem já viu aqueles cavaleiros super honrados? Você pode olhar a honra sobre dois aspectos, ou alguns deles, mas eu gostaria só de trazer dois aspectos. Honra quando você honra alguém, quando você presta honra a alguém, e quando você é honrado. É bom ser honrado? Pergunta a pessoa que está do seu lado. É bom ser honrado? Ah, é maravilhoso. Quando você é honrado, as pessoas respeitam você, as pessoas reconhecem o Senhor em você. Eu estou falando de uma honra prestada por Deus e para Deus e com Deus. E de todas as honras que nós podemos fazer, a primeira delas, de todas, é você honrar o teu pai e a tua mãe. As pessoas que te geraram. Por que que nós precisamos prestar honra às pessoas que nos geraram? Porque Deus assim, foi Deus que criou essa ordem. Ele entregou os pais que você deveria honrar. Ah, mas talvez os meus pais não sejam perfeitos, talvez meu pai e minha mãe sejam isso ou aquilo. Principalmente quando você é adolescente, provavelmente você deve ter alguns problemas. Até porque os pais nunca fizeram faculdade para serem pais. Já ouviu falar de faculdade de pais? Mestrado. Por isso que não tem professor nenhum de pai. Então vamos abrir em Êxodos 20, 12. Êxodos 20, 12. Êxodo 20, 12. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Eu estou falando de honrar o teu pai e a tua mãe, eu não estou falando de você concordar, eu não estou falando de você aceitar, eu estou falando de honra. De aceitar como a pessoa é, ou de não aceitar, ou de brigar. Estou falando de honra. Quando você se dirige aos seus pais de uma maneira desonrosa, é quando você não respeita a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E talvez, eu não quero entrar no mérito, existem pais que usam drogas, que fazem coisas erradas. Eu sei. Mas nem por isso você deve desonrá-lo. Você precisa respeitar. Você não tem que seguir o caminho dele, mas você tem que respeitá-lo. E por que Deus fez dessa forma? Porque se você não consegue honrar as pessoas que te geraram, as pessoas que geraram a sua vida, então como você vai lidar com as outras pessoas que menos fez por você? Honrar, dar àquela pessoa a capacidade de receber o teu respeito. Porque seu pai e sua mãe pode ser a pessoa mais errada do mundo. Mas que bom que eles existem. Ainda há esperança porque eles existem. Então a honra é prestar um respeito que você tem a uma pessoa que gerou a vida na sua vida. E talvez os seus caminhos sejam tão diferentes dos seus pais. Até os 25, 30 anos provavelmente serão bem diferentes. Lá pelos 35, 40 você começa a ver que está tudo igual. Quando você chegar nos 50 então e tiver com seus pais vivos, então aí você vê que é igualzinho. Até as manias.
Eu falava muito da minha avó. Minha avó, ela chamava-se Alzira Emerick. Ela foi com o Senhor e certamente está lá com um monte de mineiro fazendo angu no céu. Deve ter angu no céu, porque mineiro não vai ficar sem angu. Então, a minha avó pegava o dinheiro, ou sei lá, a bolsinha dela, e ela botava sempre aqui no peito. E eu ficava, ô vó, que isso, vó? Como é que você vai botar? Isso é coisa de mineiro, vó. Quando eu fiz 40 anos, adivinha o que eu fiz? Vou para algum lugar, não quero esquecer alguma coisa, a primeira coisa que você faz. Então você começa a entender que honrar os nossos pais é respeitá-los. Respeitá-los em sua essência. Seja ele quem for ou qual for o defeito que ele tenha, honre os seus pais. Respeite-os. Talvez você não concorde com eles, talvez você não aceite como eles são, talvez, muitos. Mas eles, segundo a palavra de Deus, devem ser honrados. Amém? Segundo, como podemos entender o que é a honra? Como podemos saber e entender o que é a honra? Precisamos reconhecer humildemente, sermos humildes. Porque quando você presta honra a alguém, primeiro você precisa passar pelo crivo da humildade. A humildade, ela precisa reconhecer as pessoas com quem você tem que prestar honra. Às vezes você fica prestando honra para um astro, né? Para um Fábio Júnior. Você fica prestando, né? Para um Júlio Iglesias, descobri que ainda está vivo. Então, você presta honra para tantas pessoas, tantas situações. Mas existem pessoas que Deus coloca na sua vida que você deveria estar continuamente prestando honra. E para isso você precisa reconhecer na sua vida e ser humilde. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você é humilde? Não, pergunta direito. Marcela, pergunta para ela. Pergunta, você é humilde? Lá em Caparaó City. É Siri. É na subida do Pico da Bandeira. Vocês conhecem Caparó? Quem não conhece Caparó? Quem não conhece? Serra de Caparaó, um lugar mais famoso, cujo nome da principal rua chama-se Virgínia, minha bisavó. Amém? Eu sou conhecida nessas terras. Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a... Então, são dois elementos que nós precisamos trabalhar em relação à honra. É que quando ela vem, ela tem que vir antes da humildade. Amém? Você está humilde e vai ser honrado. Agora, quando você se acha, prestem honra para mim. Quando você está se achando, tem que prestar honra para mim. Provavelmente que Deus está falando para você é o quê? Um coração do homem se exalta, é sinal de... Ninguém está lendo a Provérbios. Pessoal online, eu tenho certeza que vocês estão lendo. Vocês podem ler para mim o versículo? Junto, 1, 2, 3 e... O coração do homem se exalta antes. Então está com o coração exaltado? O que vem? O que vem? Já sabemos que se o seu coração está exaltado, o que vai vir? Pergunta para o Eduardo Matos. O que vem? Coração exaltado, o que vem?
Mas quando você, humildemente, e não é aquela humildade fingida, é aquela humildade de saber que Deus é que manda em você. Saber que Deus que está no controle da sua vida, não é você. Então, quando você declara e quando você constrói isso dentro de você, o que acontece? A humildade, Deus te honra. Aí Deus te honra. Te honra com unção, te honra com fé, te honra com pessoas certas do seu lado. Deus te honra. Mas precisa você também honrar a Deus. Você prestar honra ao Senhor pelaquilo que Deus está te dando. E às vezes Deus te dá um amigo, você não presta honra para esse amigo. Você não reconhece aquela pessoa como uma pessoa importante na sua vida. Você desonra. Aquilo que Deus trouxe para você naquele momento, você desonra. Então é muito importante nós andarmos pela vida. É muito importante nós andarmos pela nossa vida reconhecendo aquilo que Deus colocou na sua vida. Honrando. Honra. Honra as situações que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Declare essas pessoas como pessoas importantes para você. Você já disse para o seu irmão, se você tiver um, ou para o seu amigo: puxa, você é muito importante para mim? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Deixa eu ver os irmãos que tem aqui. Você já ouviu o seu irmão dizer como é importante que você esteja, que você exista, que você esteja aqui? O meu filho mais velho, de madrugada, conversando comigo, super maduro, ele falou: mãe, eu entendo que você não gosta que eu brigue com meu irmão, mas isso é a vida. Eu, em toda a minha experiência de vida, eu nunca vi um irmão não brigar com o outro. Então é uma causa natural. É uma situação natural, mãe. Filho, eu sei que você tem uma experiência vasta com 10 anos de idade, mas eu creio que você ainda tem que aprender a como não brigar com seu irmão. Então, precisamos enxergar as pessoas, precisamos honrar os nossos pais, precisamos honrar aquilo que Deus nos deu. Amém? Mas existem também aquelas pessoas que não honram o que Deus colocou na vida delas. E às vezes Deus pode ter colocado na sua vida um profeta. Pergunta a pessoa que está do seu lado: já ouviu falar de um profeta? Tem Malaquias, tem Ezequiel, tem... ouviu falar? Pega algum profeta. Mas às vezes o profeta pode ser você. Amém? Aí você dá uma profetada aí, acerta o alvo. Mas às vezes Deus realmente unge pessoas para falar com você. Vamos abrir em Marcos 6:4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Talvez seja na sua casa que você menos receba honra. Talvez seja na sua casa que menos as pessoas respeitam o que você fala. E Jesus, de tal maneira, sabia disso, que ele falou: eu não posso fazer um milagre aqui. Por quê? Porque ninguém acredita. Ninguém acredita. Então, para que Deus possa transformar a nossa casa, alguém precisa acreditar nisso. E talvez Deus espere que você acredite nisso. Que você possa transformar a sua casa.
Não, mas a culpa é do outro. Ele que me desonra. A culpa é dela. Não sabe que toda a culpa é de Eva? Foi ela que me fez pecar. Assim disse um homem. Ela me fez pecar. Então, se não há honra na tua casa, é porque você ainda não gerou essa honra. É que você precisa começar a honrar as pessoas na sua própria casa. Em vez de ficar esperando receber honra, passe a honrar as pessoas da sua casa. Passe a colocar as pessoas no lugar onde Deus as colocou. E também tirar as pessoas que Deus não colocou na sua vida. Porque às vezes você pode fazer de uma pessoa um profeta que não é. Acreditar naquilo que aquela pessoa está fazendo, quando aquela pessoa não tem nenhuma conexão com Deus. A vida dela mostra que ela não é assim. Então, honrar a quem Deus coloca na sua frente, com unção de Deus. Amém? Estamos entendendo isso? Porque podemos também pensar, mas o que é essa coisa de eu ter que honrar essa pessoa para então eu entender o que é honra, ou eu também receber honra? Vamos abrir a Bíblia em João 5:23. Pai celestial, Deus do universo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê aquele que você tem que seguir? Não são só os 10 mandamentos. É seguir Jesus na tua vida diária. É não roubar, não matar, mas não enganar. Não enganar. Esse é Jesus. Ele veio aqui. Ele esperou o tempo de fazer o que ele tinha que fazer. Ele se ajoelhou diante de João Batista. Ele era um Deus e se ajoelhou. Jesus aprendeu a obediência pelaquilo que ele padeceu. Jesus aprendeu a obediência. Mas na palavra de Deus diz: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você pode falar de Deus, honrar Deus, falar de Deus o tempo todo. Mas quando fala de Jesus, porque todo mundo concorda que existe um Deus, está ótimo. Falou de Jesus. Então existem situações na sua vida que você precisa honrar pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas coisas que você fala. Mas existem coisas que foram geradas de Jesus, de Deus, que você também precisa honrar, que foram geradas para a sua vida. Mas essa pessoa veio dessa pessoa, que veio dessa pessoa, não importa. Não veio de Deus? Não veio de Deus na sua vida? Deus não foi trazendo essa situação até que você enfrente ela de frente para a sua vida? Não está de frente para você? E você está honrando o Senhor? Você está honrando Deus através dessa pessoa? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, tá? Sabe de quem essa... Eu não estou entendendo o que a pastora está falando. Que essa pessoa que eu não estou honrando, hein? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Vai ver que a pessoa que está ao seu lado vai lembrar. Quem é? A maior honra que você pode prestar a uma pessoa é você amá-la verdadeiramente.
Não existe maior honra do que essa. Porque quando você ama, você não inveja, você não suspeita mal daquela pessoa. Quando você ama, você a honra. Você honra essa pessoa, porque você acredita nela. Porque você não vai defender os seus próprios interesses. Porque antes você vai querer honrar essa pessoa, amá-la. Então entenda que o honrar passa pelo amor. E se você não consegue amar a pessoa que está do seu lado, que todo dia está do seu lado, se você não pode e não consegue honrar e amar essa pessoa, como é que você vai dizer que você está perto de Deus? Se você não consegue honrar os seus pais, se você não consegue honrar seus pastores, se você não consegue honrar o teu namorado, se você não consegue honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida, seus irmãos, então como é que você pode dizer que você ama a Deus? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, Romanos 12, 10, que é o penúltimo versículo dessa reflexão sobre honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pastora, incrível o que você fez. Não, quem fez foi Jesus. Eu sou só um instrumento. A quem eu devo a honra? A Jesus. A quem eu devo levar a honra? A Jesus. Mas aí você está fazendo um trabalho com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua esposa. Você está fazendo um trabalho com ela. E aí de repente você chega e a pessoa pergunta: ah, mas quem fez isso? Tão bonito. Fui eu. Não, ele não fez nada. Fez quase nada. Eu fiz tudo. Você está honrando? Isso é honrar? É querer aparecer mais do que o outro, isso é honrar? Isso é honrar. Querer que as pessoas desconheçam do trabalho que a outra pessoa fez, isso é honrar? Não, não convém que seja assim. Se você algum dia quer receber honra, aprenda a ser humilde. E para a gente aprender a ser humilde, a gente precisa aprender que as pessoas não têm que o tempo todo estarem continuamente reconhecendo os nossos valores. A gente não precisa ser o tempo todo agradado. Não funciona assim. Só funciona para o seu orgulho isso. Então, quando você estiver diante de uma situação, prefira sempre o outro. Dê honra a outra pessoa. Deixa que a glória de Deus vem sobre a sua vida. Você não precisa de ninguém ficar te elogiando. Honra as pessoas que fazem as coisas. Elogie ainda que você tenha feito com elas. Chame atenção, não para você, mas para os outros. Olha como fulana faz esse trabalho tão bem. Não queira o tempo todo a glória para você, a honra para você. Rechace isso. Liberte-se dessa sua fraqueza, se você a tem. Se você o tempo todo quer que as pessoas reconheçam o seu valor, o tempo todo você quer que as pessoas te honrem, largue isso. Isso coloca você como uma pessoa limitada, esperando sempre, esperando sempre. E se as coisas não saem como você quer, o que você faz? O que você faz quando as coisas não saem como você quer? Você prefere os outros? Você decide: talvez não seja a minha hora de receber a honra. Por isso que essa pessoa não está me dando honra.
Talvez eu nem precise receber a honra, porque eu estou tão cheio de mim mesmo, que, como disse a palavra de Deus, precede a queda, não precede? Então Deus está me abençoando, não me dando honra nessa hora, porque eu já estou cheio de mim mesmo. Ele não vai querer que eu caia. Então a honra que Deus vai te dar e prestar para a sua vida vai ser na hora certa. Não é você que decide isso. Amém? Entendemos isso? Aprendemos o que é honra, o que é honrar uma pessoa, prestar respeito, reconhecendo aquela pessoa na sua vida. Por último, eu queria que todos nós pudéssemos abrir em Provérbios 22, 4. Você pode perguntar, mas aonde está essa honra? Aonde eu posso encontrar essa honra? Como eu posso buscar essa honra? Como? Aonde que eu posso buscar? Deus me mostra. A palavra de Deus é muito simples, ela diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. São riquezas. Mas mais do que riqueza, é honra e vida. Então estejamos certos que você jamais vai conseguir honrar ninguém se você não for humilde. Conhece alguém que honra as pessoas quando é arrogante? Já viu pessoas arrogantes? Você conhece algum primo, algum tio, alguém assim da terceira ou quarta da sua família? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Conhece alguém bem afastado, claro que não é da sua convivência, pessoa afastada. A pessoa afastada que você nunca vê, por isso nem te influencia, porque afinal de contas você é uma pessoa pura. Tem gente que acredita que é pura. Deixa eu dizer para você, a pureza é um valor que você pode buscar no seu coração todo dia. A humildade é algo que quando você encontra, você já perdeu. Então, se você quer buscar honra, aprenda a ser humilde. Aprenda a rejeitar a sua própria mente. Achar que você sempre está certo. A pecar e errar com as pessoas e nunca pedir desculpa, porque afinal de contas, elas vão entender. Achar que por osmose as pessoas se sentem amadas por você, por osmose. Achar que as situações que acontecem na sua vida vão acontecer ao acaso. Não convém que não seja. Não é desse modo. Não convém que seja assim. Não busca humildade, porque quando você achá-la, você a perdeu. Busca honrar as pessoas, dar preferência a elas, insistir em dar o seu melhor pedaço para aquelas pessoas. Ao servir uma mesa, primeiro sirva aos outros. Ao querer ser servido, sirva aos outros. Se você quer atenção, dê atenção. Se você quer chamar atenção, chame atenção para os outros. Amém? Entendemos isso? Então você vai falar para o seu síndico. Você vai chegar lá no teu edifício e falar: aprendi uma coisa na igreja hoje. Eu preciso honrar até as pessoas que eu não gosto. Aí eu vou honrar você, meu síndico. Não, mas você vai falar para ele: não, eu decidi honrar uma pessoa que eu não gosto. Cuidado, porque eu não estou falando para você falar para a pessoa que você não gosta dela. Eu estou dizendo que honrar é você respeitar a pessoa como ela é. Amém? E aí, sozinho com ela, conversa. Será que você não podia falar um pouco mais baixo? Quando você fica com raiva? E será que você não podia arrumar a cama e não deixar sempre a outra ter que fazer tudo? O rio de uma leva a outra. Aí, espiritualmente funciona assim. Humildade. Amém? Você
Você quer honrar? Você quer honrar? Vamos nos levantar e honrar a Deus em primeiro lugar, porque foi o Senhor e só Ele que te trouxe até aqui. Pai, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a honrar, Senhor, todas as coisas que você traz para a nossa vida. Nos ajude a honrar os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, os nossos amigos. Pai, queremos clamar, Senhor, uma força interior que nos ensine ao amor, a amar, a dar preferência a outros, a enxergar humildemente o quanto os outros são importantes para nós. Pai, que esse poder se manifeste nos nossos corações, que essa seja a primeira coisa que nós faremos em 2014. Honrar, Senhor. Honrar, Pai. Aprendendo a amar. Aprendendo a ser humilde. Que 2014 traga-nos a capacidade de sermos humildes, Senhor. Pai, nós queremos honrar a Ti em primeiro lugar, Jesus. Nossos pais, pais espirituais ou pais físicos, Senhor, não importa. Um gerou a vida no espírito, outro gerou a carne. E Tu és, Senhor, nosso Pai espiritual. Queremos Te honrar, Senhor. Que o domingo seja assim para você. Deus abençoe a todos vocês e tenham um excelente domingo. Fique com Deus. Tchau.